Saúde da igreja com a paz do Senhor. É um prazer poder estarmos aqui novamente para juntos falarmos sobre família, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre família. E aonde nós falamos um pouco sobre família, casais cheios do Espírito Santo, né? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E nós lermos aqui em Efésios capítulo 5 ainda, alguns versículos, 5, 22, né? Para nós darmos continuidade ao nosso estudo, né? O nosso estudo sobre família. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Que vai mostrar, a gente vai trabalhar de acordo com a ordem com que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios sobre família. Capítulo 5, versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, esses 3 versículos aí que nós lemos vai dar base ao nosso estudo de hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel, a responsabilidade da mulher cristã. Então, a mulher é o elo que liga o marido e filhos, né? Então, você vai ver que lá no Gênesis, a mulher foi criada da costela, né, de Adão. Então, já é um material já bem trabalhado. Então, Adão foi formado do barro, né, do pó da terra, e Eva foi criada da costela de Adão. E hoje o homem nasce através da mulher. É bem interessante isso aí, a gente avaliar. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos observar, né, que diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o objetivo de Deus aqui no capítulo 2 de Gênesis, né, quando ele cria todas as coisas e vê que o homem estava sozinho, então ele cria a mulher, ele trabalha em cima dessa construção da mulher com um objetivo, né? A mulher foi criada com um objetivo, criada para estar ao lado do seu esposo, do seu marido, e que ela seja idônea, né? Então, o princípio básico para a mulher existir foi ajudar, auxiliar, né? A gente tem que começar a observar que dentro de uma visão cristã, né? Dentro de uma visão cristã, essa mulher ela foi criada com esse objetivo para ajudar, né? O princípio básico da criação da mulher foi para ajudar o seu marido, né? Seu esposo, diante daquilo que Deus constituiu para ele, né? A preencher todas as posições e ajudado nas tarefas. Então, o homem sem a mulher, está faltando alguma coisa. Então, quando Jesus chama, né, a mulher, né, cria a mulher, ele cria a mulher para auxiliar, para ajudar, né? O primeiro nome que a mulher recebe na Bíblia é de ajudadora. Então, não adianta questionar muito, né, sobre isso. O problema é que as formas como são interpretadas, essa ideia de auxiliadora, de ajudadora, é uma ideia bem complexa, né? Complexa porque muitas pessoas tendem como inferioridade, né? É como se a mulher fosse inferior ao homem. Então você vai observar lá em Gálatas capítulo 5, né? Para a gente observar, capítulo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 27, que diz assim, 27 e 28, que diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo,
de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, ele começa a ver que não existe maior ou menor. Ele diz que nós somos um, né, em Cristo Jesus. Então, a mulher, nós começamos porque o propósito, né, de Deus criar a mulher cristã foi para auxiliar, e auxiliar de forma idônea, né, sem querer usurpar aquilo que Deus deixou para o homem. Então você vai observar lá em Filipenses que Cristo ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, dentro da obra da redenção, da salvação do homem, você vê Deus como cabeça de Cristo, Cristo como a cabeça da igreja e o homem como a cabeça da mulher, não desvalorizando um ao outro, mas questão somente de hierarquia, de trabalho, de função, né? Cada um tem sua função, mas ninguém é maior do que ninguém. Então, a mulher ela foi, né, criada, né, como princípio básico, inicial de tudo, para auxiliar, para ser um ajudante, para socorrer, né, para dar esse apoio, para que o homem possa cumprir sua tarefa, sua missão aqui na terra, de uma forma plena, né? Existe uma autora chamada Elizabeth Elliot, que diz assim: nós fomos criados para sermos mulheres. O fato de ser mulher não me faz um tipo de cristã diferente, mas o fato de ser cristã me faz uma mulher diferente. Então, por você ser cristã, você de imediato já vai ser uma mulher diferente, porque o seu objetivo é o quê? Agradar a Deus. Então, quando ele diz assim: falhei uma auxiliadora, uma pessoa, uma mulher que esteja ao seu lado para ajudar a você desempenhar o papel atribuído a você. E ele disse que ele seja idônea, né? Quer dizer, que seja conveniente, que seja adequado, que tenha condições para desempenhar certos cargos e realizar certas obras. Então, não foi qualquer mulher que ele fez. Ele fez uma mulher com capacidade para ajudar, para desempenhar aquilo que estava determinado por Deus para ela fazer na terra, para que o homem possa, em parceria com o seu cônjuge, cumprir a missão estabelecida por Deus. Então, idoneidade fala disso, que ela seja uma mulher adequada, né? Conveniente, como própria para alguma coisa, que tenha condição de executar aquela atividade, aquela tarefa. Então, lá na criação de todas as coisas, Deus criou a mulher com esse objetivo. O objetivo primário foi ser uma auxiliadora, uma ajudadora adequada, com capacidade para desempenhar o seu papel e ajudar o seu esposo nas tarefas designadas por ele. Então, começamos a ver a responsabilidade, o propósito de Deus na criação da mulher para o esposo. Então, a primeira responsabilidade da mulher é para o seu marido, é para ele. Você vai ver, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, né? Então, nós começamos a ver essa situação, né? Então, ela foi criada para ele, e é para ele que ela deve viver. Então, isso é bem consciente, né? Entender que não é uma condição cega, uma coisa incondicional. Ela vai viver para ele, aonde ela não venha ferir os princípios bíblicos de adoração, de honra a Deus. No que ela ferir isso aí, né, no que o homem exigia algo dela, que ela venha ferir os princípios éticos cristãos, né, que ela venha negar a Jesus, ela tem o poder de recusar-se. Então, a responsabilidade da mulher cristã para o homem, né, para o homem cristão, está baseada em quê? Sujeitar-se a ele. É isso que a gente vai trabalhar já aqui
em Efésios capítulo 5, né, a partir do versículo 22. Nós vamos trabalhar em cima disso e explicar o que é essa submissão, que muitas vezes a pessoa confunde com escravidão. Então Jesus não chamou a mulher para ser escrava, mas chamou para ser submissa, não escrava do marido. Então ele vai orientar as mulheres lá em Efésios 5, Colossenses 3, Tito e 1 Pedro, que ela exerça o seu ministério de auxiliadora com idoneidade através da submissão. Então, uma outra coisa que o apóstolo trabalha no capítulo 5 e o versículo 33 é a questão do respeito, né? Ele vai dizer aí, né, que não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, ele quer dizer o que com isso? Que a tarefa da esposa cristã também, além de sujeitar-se, né, submeter-se a ele, ela também vai respeitá-lo. Então, o que ele quer dizer com isso? Não existe competitividade dentro da relação conjugal. Mas hoje, aqui, agora, né, nesse momento, nós vamos usar esse tempo que nós temos para falarmos sobre a responsabilidade da mulher. Quinta-feira estaremos falando sobre a responsabilidade do homem. E também vamos observar lá em Tito, capítulo 2, versículo 4, que a mulher também, ela é ensinada a amar o seu cônjuge também. Não é porque tem lá, vós marido amai a vossas esposas, e vós esposas sujeitai-vos a vosso marido, que a mulher não vai amar o seu marido. Não, está escrito lá em Tito 2 e 4, que a mulher também, ela ensina as mais novas a amar o seu esposo. Então existe também essa atribuição do amor, da responsabilidade. Então, se você quiser anotar aí, a responsabilidade da mulher cristã para com o homem cristão, primeiro é sujeitar-se, segundo, o respeitar, e terceiro, o amar, certo? Então, o que vem a ser realmente, né, a palavra definida aí, o que vem a ser submissão, né? Exercer missão de apoio, missão de base, de auxílio. O papel da mulher é apoiar, ajudar o homem e não competir com ele. Então, submissão não é escravidão, não é você não trata de valor pessoal, trata de função. Então, dentro do que Deus estabeleceu, se Deus existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, que Jesus tem os mesmos atributos de Deus, Ele é Deus, então não existe maior nem menor. A Bíblia diz que eles são um só. Então, com relação à função, à redenção, Cristo é menor do que o Pai. Mesma coisa é a mulher. A mulher, ela exerce um papel de auxiliar o marido. Não quer dizer que ela tem menor valor do que o homem, nem o homem tem maior valor do que a mulher, né? Então, no contexto neotestamentário, né, de acordo com o contexto e o conceito neotestamentário de submissão a alguém, está em autoridade não implica na inferioridade do que se sujeita, e nem na superioridade do que está em autoridade. Então, muitas das vezes a mulher, quando lê esse texto, ou o próprio homem, quando lê esse texto, vem acreditar que o homem às vezes olha sem um temor de Deus, né? Porque a palavra, ela através dos séculos, do tempo, ela perde o seu sentido original, né? Lá atrás, lá no início, quando a gente falava de amor, estava falando de um sentimento que eu tinha pelo outro. Hoje, quando a gente fala de amor, muitas das vezes a pessoa interpreta como ato sexual. Olha como as coisas vêm mudando, ela muda, ela distorce o sentido original da palavra. Então, o sentido original da palavra com relação à submissão, ela não está querendo expressar questão de valor, de poder que a mulher tem menor do que o homem, ou o homem tem uma superioridade sobre ela, mas questão de função.
Então, dentro da função, a Bíblia mostra esse trabalho da mulher em parceria com o marido, e não em competitividade. Eu quero ser maior do que o outro, eu sou mais importante do que o outro, eu sou mais inteligente do que o outro. Isso não existe dentro da ideia do cristianismo. Então, quais são as razões, para a mulher se sujeitar ao marido? Então, nós começamos a observar que existe uma razão devocional, Você vai observar aí, no capítulo 5, versículo 22, que ele vai dizer: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, Então, está em Cristo a razão pela qual deve ser cumprida essa determinação. O que quer dizer com isso? A mulher, ela se submete ao seu marido, não por causa do marido, mas por causa do Senhor. Então, a primeira razão dessa submissão é uma razão devocional a quem? A Deus. Eu me submeto ao meu marido porque a partir do momento que eu compreendo a minha função dentro do contexto familiar, eu estou glorificando ao Senhor. Então, a ideia da glorificação ao Senhor, através do teu serviço, através da tua responsabilidade como cônjuge, isso vai glorificar ao nome do Senhor, e Deus, Ele vai te honrar claramente. Então, é o Senhor quem determinou assim, e por amor e reverência a Ele, a esposa deve acatar. Então, a ideia de auxiliadora não foi criada pelo homem, foi criada por Deus. E se é criada por Deus, vamos executar, vamos compreender, vamos confirmar aquilo que está escrito na palavra, como honra e não como peso. Por isso que nós falamos sobre casais, cônjuges, cheios do Espírito Santo de Deus. O que é um cônjuge cheio do Espírito Santo de Deus? É aonde ele tem o Espírito Santo como Senhor, como controlador, como dominador da nossa vida. E a partir do momento que essa ação do Espírito, ela é real na minha vida, fica fácil para mim executar aquilo que está determinado pelo Senhor. Mas quando há dureza no coração, tudo fica difícil, tudo fica contrário, tudo gera complexidade. Então, quando ele traz aqui essa razão devocional como ao Senhor, nós começamos a entender que essa submissão não é absoluta e incondicional ao seu marido, como a que presta a Jesus. Então, a nossa submissão a Cristo, ela é absoluta, mas a submissão ao marido, ela nem é absoluta, nem é incondicional, porque existe um clivo, existe um limite. E qual é esse limite? É ao Senhor. A sua submissão ao seu esposo está limitado àquilo que vai agradar a Deus, porque se não for de acordo com a vontade de Deus, você tem a opção, a obrigação de rejeitar, segundo a palavra do Senhor. Nenhuma esposa vai conseguir acatar sinceramente a autoridade do esposo se não for uma fiel discípula do Senhor Jesus Cristo, cheia do Espírito. É isso que a gente já falou. Se você não tiver em conexão com o Espírito Santo de Deus, se a sua salvação ela não for real, vai ficar difícil você poder executar aquilo que Deus determinou, segundo a palavra de Deus, com relação às suas responsabilidades como mulher. Isso é bem complexo e bem difícil. Razões teológicas. Então, quando Deus ele criou o mundo, Ele não criou o mundo de forma caótica, anárquico, com anarquia. Ele criou, estruturou o universo e não fez o mundo dessa forma. Ele fez o mundo em ordem. Deus usou o princípio delegado por Deus. E isso é bem interessante nós vermos.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 11, 3 de 1 aos Coríntios. Então, vamos lá. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, vamos lá. Quero, entretanto, que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, desde sempre, lá na criação do mundo, Deus criou o mundo em ordem, e não em desordem. Então, dentro dessa ordem, né, de função, Deus criou o homem e a mulher para seguir o mesmo princípio, né? Nós sabemos que Deus Filho é igual ao Pai em glória, honra e poder. Entretanto, por causa da salvação da humanidade, o Filho voluntariamente se submete ao Pai para consumar o plano da redenção. Então você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, quando ele fala lá que Jesus Cristo esvaziou-se de sua glória e se encarnou como homem. Então ele não precisou medir esforço com Deus. Ele simplesmente recebeu a sua missão e a sua função. E essa função não deixou ele inferior a Deus, mas ele cumpriu aquela função em glória, com honra, com honestidade. E cabe a mim e você cumprir a nossa função em glória e com honestidade. Nesse sentido, o filho pode dizer: o pai é menor do que eu. Então você vai lá ver em João 14, 28, um texto que é utilizado pelas testemunhas de Jeová para querer provar que Jesus é inferior a Deus. Ele não é Deus. Mas esse texto não prova isso, porque ele vai mostrar, ele vai advertir, ele vai trazer o ensinamento que dentro do plano da redenção, Cristo se submeteu, ele esvaziou-se da sua glória para poder cumprir aquilo que foi determinado por ele, que era resgatar a nossa vida, morrer por nós, para que nós possamos ser salvos por ele. Então, essa ordem de função não tem nada a ver com a questão de valores. A mulher, ela tem o mesmo valor do homem. Só precisamos entender qual é o nosso papel. Então você vai observar lá em Gálatas que não tem ninguém maior do que o outro, que foi o texto de Gálatas 3, 28 que nós lemos. Mas quando se trata da ordenação da família, Paulo acrescenta que a mulher se submete à autoridade do seu marido, como Cristo se submete à autoridade do Pai, no plano da salvação. O marido é o cabeça da mulher, como o pai é o cabeça do filho. E isso não significa juízo de valor ou superioridade intrínseca. Então, a Bíblia não está ensinando aqui questão de valores, que a mulher tem maior valor do que o homem, ou o homem tem maior valor do que a mulher. Mas ele está ensinando que cada um tem uma função diferente e cada um execute a sua função que foi designada para você, né? Então, o fundamento bíblico para o conceito de submissão está na própria criação. Então, quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele fundamentou essa ordenância. E você vai observar que na queda, né, lá em Gênesis capítulo 3, você vê que por Eva não atentar para a função dela, ela gerou pecado e Adão foi cobrado por isso. Então, temos que ter cuidado com a função que Deus desempenhou para cada um de nós, né? Efésios capítulo 5, né? Versículo 23 ainda, o apóstolo tem em mente 3 aspectos importantes da relação Cristo como cabeça da igreja,
Cristo tem autoridade sobre a sua igreja e a governa. A igreja é completamente de Cristo, complemento de Cristo nesse mundo, né? Nós somos o complemento de Cristo nesse mundo. E Cristo preserva e cuida do seu povo. Então, de que maneira esse ensinamento de Cristo, de que Cristo é o cabeça da igreja, influencia e orienta o papel da esposa no casamento? De forma prática e teórica. Ele deseja que a esposa compreenda e se conscientize, e assim voluntariamente, conscientemente, num ato de fé e de consagração a Deus, faça o que Ele ordenou. Então, o que Ele quer dizer com isso tudo? Vós, mulheres, que a vossa submissão não é questão de valor que você tem menor do que seu marido, não. Não existe maior nem menor, são todos iguais, mas questão de função. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo está em submissão ao Pai, a Bíblia nos ensina que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja está submissa a Cristo, e o homem é o cabeça da mulher, que a mulher agora ela vai trabalhar de acordo com o propósito que Deus criou a mulher de auxiliadora idônea. Eu acredito que ficou bem claro essa primeira parte. Então, vamos lá. Os limites da submissão. Então é bom compreendermos os limites da submissão, né? Então, quais são os limites da submissão? Então você vai observar em Gênesis, em Efésios 5:24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então a gente tem que entender e ter cuidado com essa palavra em tudo, né? Por quê? Quando a gente olha aqui em tudo, a gente à primeira vista vai acreditar que não tem limite para a obediência à esposa. Então, mas a gente tem que entender que existe um contexto, né? Sempre existe uma exceção, como por exemplo, lá as parteiras do Egito, os apóstolos, enfim. Mas vamos lá. Quando Paulo diz em tudo, não está eliminando alguns limites que a própria Escritura impõe a essa obediência. Então, quais são esses limites? Vamos lá. Quando o texto aqui em 24 diz em tudo, mas existem algumas exceções. Primeiro limite, o limite do pecado. A esposa não deve permitir que o marido lhe influencie a pecar. Por quê? O pecado está acima da sua submissão ao marido. Então, se o meu marido me faz pecar em algumas questões, então eu posso dizer não. A submissão ao marido não implica em obediência naquilo que for contrário à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Porque você vai ver no versículo 22 mesmo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, vamos lá. Aonde é que o Senhor faz a sua igreja pecar? Não faz. Então, a obediência ao seu marido em tudo, mas em tudo que agrade, que esteja dentro da vontade de Deus. Então, o primeiro limite da submissão está correlacionado ao limite do pecado. Ao limite do pecado. O segundo limite, no limite da inferência. O que é isso? É que a mulher, ela não pode permitir que o marido interfira diretamente no seu relacionamento com Deus e com Jesus. E nem que ele lhe proíba de orar e ser crente. Então, vamos lá. Meu marido não é crente, mas ele quer agora que eu saia da crença. Não, ele pode até proibir você de vir à igreja. Não tem problema. Se ele proibir você de vir à igreja, para evitar escândalo, e que você tem que ser uma mulher sábia para salvar o teu marido para Cristo, você faz seu culto doméstico.
Você faz o seu culto aonde você estiver. Então, dentro desse processo, né, do culto que você faz a Deus, você pode dizer um não para Ele. Ele não quer que eu venha para a igreja, Ele não quer que eu participe de conjunto, Ele não quer isso, não tem problema. O que Ele não vai poder fazer é tirar Jesus de dentro de você. Então você tem que ser uma mulher sábia. Se Ele diz que você pode ir para a igreja, mas chega em casa de 9 horas, chega de 9 horas, para evitar problema, né? Agora, o limite da interferência é justamente esse. Ele não pode fazer com que você negue a Jesus. Se Ele vir, né, fazer com que você negue a Jesus, aí você defende Jesus, né? Ele não vai poder obrigar você a renunciar à sua fé. O seu relacionamento com o Senhor Jesus é muito mais importante do que esse processo. Um outro limite é em caso de adultério, né? O adultério é um outro limite. Então o que acontece? A esposa cujo marido adulterou deve continuar a ser submissa. Se ela preferir continuar, mesmo sabendo que ele tem outra mulher ou família, deve prestar submissão. Então, independente de qualquer coisa, o seu papel é de auxiliadora. Se ele te traiu, te adulterou, ele te traiu com outra mulher, você tem a opção de seguir a tua vida, do divórcio. Está aí, você não é obrigado a morar, a viver com ele. Mas se você resolve ficar através do perdão, a submissão continua. A ser auxiliadora idônea continua. Amém? Então vamos lá. Muitas das vezes as mulheres, ela tem esposo, né, cônjuge, marido, que não tem dificuldade de exercer essa liderança, né? Que o marido, ele é o cabeça, mas tem muitos maridos que não conseguem exercer essa liderança. O que é que você pode fazer, mulher? Ore pelo seu esposo. Dentro do possível, permita que ele exerça a liderança, né, a autoridade e liderança no lar. Seja o cumprimento do seu marido. Aceite a apreciação e proteção que ele lhe fornecer. Quer dizer, você vai construir com ele e vai ajudá-lo a exercer essa liderança que ele não tem. Então você, como auxiliadora, vai construir com ele esse papel que é bem importante, é bem interessante ser trabalhado, né? Essa questão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá, continuar com a nossa palavra. Então, para isso a Bíblia, ela nos orienta e nos mostra alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos de esposas submissas, né? Então lá em Gênesis capítulo 3, como a gente já falou, existe um exemplo negativo que é o exemplo de Eva. Eva, infelizmente, ela não conseguiu, né, executar a função que ela foi designada de auxiliadora e de ser idônea, né? Ela fez com que Adão, ela comeu da árvore que era proibida, e além de comer, deu ao seu esposo. E o seu esposo terminou pecando também e gerando grandes consequências. Também observamos a mulher de Ló. A mulher de Ló, né? Ela o que? Sua insubmissão trouxe juízo de Deus para si. E também a mulher de Jó, que preferiu que ele morresse do que executar os propósitos de Deus na vida dele. Então, observamos aí 3 exemplos de mulheres insubmissas. Então, nós também observamos um exemplo positivo, a de Sara, né? Que Pedro dá testemunho de sua obediência. E também observamos o exemplo de Ana, né? Que a sua humildade, persistência, confiança, né? E grata e íntegra. Ana, que tinha lá aquela
disputa lá com Penina, mas observamos que ela esperou em Deus e Deus honrou, né, a sua conduta. Então, dentro daquilo proposto pelo apóstolo Paulo, né, para nós hoje, para as mulheres, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Entenda que Jesus Cristo, ele é esse clivo para tudo. Não, mas aí o meu marido ele é ingrato, meu marido não demonstra amor para comigo. Independente daquilo que teu marido demonstra ou não, você precisa executar aquilo que Deus deixou para você executar. Porque se você só for fazer aquilo que a palavra manda, se existir uma reciprocidade, que ganho teremos? Então, você como cristã, você faz a diferença. E a diferença é executar aquilo que Deus determinou para você. Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, né? Ele traz o exemplo da sujeição de Cristo para a igreja, e ele traz para nós essa mensagem, né? Dessa submissão, que não é escravidão, que é questão de função e não de valor. Então, gostaria muito que você, mulher, você, esposa, entendesse que a submissão ao Senhor não é escravidão, não é desmerecer você, mas é questão apenas de função e não mede valor, porque o próprio texto de Gálatas diz que não existe nenhum que é maior ou menor que o outro, mas somos um só corpo para a glória de Deus. E aí vem algumas dicas, né, para aquelas mulheres, né, que trabalham em cima de ser virtuosa. Então, quais são as características, né, de uma mulher virtuosa, né? Que é onde consiste a beleza da mulher. E aonde é que está essa beleza da mulher? É quando essa mulher é digna de confiança. Quando ela evangeliza sem palavra, de acordo com Pedro 3:1. Quando ela controla o seu temperamento, aquela mulher que tem um domínio próprio, né? A mansidão, ela é paciente, ela é longânima, ela consegue pôr um equilíbrio, ela não é sanguínea, ela não age pela emoção, ela não age pelos impulsos. Quando ela é disposta para servir, disposta a ajudar, sabe avaliar uma mercadoria e comprar, que é Provérbio 31:16, que ela tem habilidades para seguir, ajudar o esposo também nas questões econômicas. Usa os seus dons e benefícios da família, né? Isso aí, os dons é diversos. É diligente, quer dizer, aplicada, zelosa, é bondosa e prudente, sabe se vestir, que isso é importante também, né? Está escrito em Provérbios 31:22 e 1 Timóteo 2:9-15, né? A mulher virtuosa é aquela mulher que tem essas características, né? Que através dela acrescenta a dignidade à família, tem força e não se preocupa com a velhice, seus lábios são cheios de sabedoria, detesta a preguiça, né? Então, a mulher virtuosa, né? Ela não trabalha com ociosidade, né? Mas gasta o tempo de forma honesta, sem inutilidade. Sabe cultivar a beleza interior, consciente que a beleza exterior não dura para sempre. Muitas das vezes, né, Provérbio 31:25-30 e outros textos mostra que muitas das vezes a mulher acha que ser virtuosa é apenas investir na sua aparência física, mas a mulher virtuosa, ela investe tanto na aparência física quanto na sua beleza interior. Uma última característica dessa mulher é que ela teme a Deus. Então, a esposa submissa, ela está sob o controle do Espírito Santo. E a mulher, quando está no controle do Espírito Santo, sob a vontade de Deus, ela se torna uma mulher virtuosa, porque ela vai andar segundo as Escrituras.
e vai pegar as Escrituras, manusear bem a Escritura e colocar em prática na sua vida, trazendo paz para o seu lar. Então, tanto isso, né? Quanto tem a esposa que gera característica de mulher virtuosa, como também tem aquelas mulheres que são, né, perdedoras por não ser virtuosa. Então, quem são a mulher não virtuosa? A gente falou da mulher virtuosa. A mulher não virtuosa é aquela mulher desleixada, é o contrário da outra, né? Que ela não é organizada, é preguiçosa, desleixada, passiva. Ela não sabe se expressar. O esposo não quer um animal irracional perto dele, que não fale, porque já existem os animais domésticos. Ele quer uma esposa que ela possa se posicionar e se posicionar de uma forma assertiva, né? Insubmissa é quando diz: minha avó foi assim, minha mãe é assim, e eu vou morrer assim, né? É aquela mulher que não quer acordo nem com a palavra, porque a cada dia nós vamos crescendo, e através da palavra nós vamos se ajustando. Aquilo que não serve a gente joga fora e adquire aquilo que serve através da palavra, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus. A mulher insubmissa, a Bíblia manda, né? Sede vós submissa, ansiosa, né? Que ela tem sentimentos de quê? De insegurança. A ansiedade vai deixar qualquer esposo agoniado, perturbado. Então ela tem que dar uma regulada nessa ansiedade. Mulher faladeira, que fala demasiadamente, que não segura as suas palavras, são características de uma mulher perdedora. Uma mulher autoritária, que tenta manipular o marido, que tenta que as pessoas façam aquilo que ela quer, né? Sem nenhuma conversa. A mulher ciumenta, né? O ciúme ele destrói. É bom ter zelo. O zelo constrói. O cuidado constrói, né? Mulher que não para em casa, só quer viver na porta dos outros, dá o nome de mulher passeadeira, né? Mulher com dupla personalidade, isso é complicado, né? Que é uma mulher falsa, uma mulher hipócrita. Então, uma mulher vaidosa ao extremo e uma mulher que é descontente de forma eterna, nunca está bom para ela as coisas. Então, isso são sintomas de uma mulher perdedora, né? Então, para nós encerrarmos, vamos encerrar com o perfil da mulher vencedora, né? A mulher vencedora, ela tem um perfil. Quais são as características desse perfil? Ela ama. Isso é muito importante. Não só de palavras, mas de atitude. Ela perdoa, né? Então, ela não trabalha com vingança, ela trabalha com perdão. Isso é característica de uma mulher vencedora. Ela é crente, salva, né? Ela revela a sua salvação através do caráter de Cristo, né? Ela faz essa correlação. Outra coisa, ela é compreensiva, né? Procura entender mesmo em situações difíceis. Ela é romântica, ela é submissa, ela é boa dona de casa, ela não gosta de fofoca, ela é humilde e ela busca incansavelmente a vontade de Deus. Então, essas são as características, o perfil de uma esposa vencedora, né? Então, gente, para tudo isso ser real, é preciso que Deus tenha te escolhido antes da fundação do mundo.
É preciso Jesus Cristo ter te comprado com seu sangue, E terceiro, que o Espírito Santo tenha te selado. Você seja selado com o Espírito Santo. Está escrito em Efésios capítulo 1. Essa ação da Trindade na tua vida, você vai estar em condições de realizar, de executar o projeto de Deus na tua vida, como uma mulher que teme ao Senhor. Então eu homem, quinta-feira, e você aqui, mulher, só pode executar isso aqui de forma tranquila, de forma que gere prazer, exaltação, glorificação ao Senhor, se realmente você estiver dominada, cheia pelo Espírito Santo de Deus. E desde já quero agradecer a oportunidade, as orações dos irmãos em favor da minha vida. Estou na recuperação dos problemas do meu joelho, e que você possa, cada vez mais mergulhar na palavra de Deus e entender o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Coisa boa. Hoje, os homens que estão ouvindo, aqui também, como em casa, talvez tenha se sentido assim um pouco assim, vaidoso. Mas quinta-feira será a vez dos homens. As irmãs, as mulheres, convide seus maridos para estarem com vocês quinta-feira. Passe o link aí para outros casais, outras famílias, possam estar quinta-feira aqui conosco, ouvindo a mensagem de Deus concernente ao papel do homem dentro do projeto família, como marido, Vimos hoje algumas informações da mulher como esposa, como companheira e outras coisas, e quinta-feira será a vez dos homens como cabeça, marido e provedor, responsável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, queremos já agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Não sei se aí em Tibiridói, nosso irmão Isaías, nosso irmão Lucenaldo, outros irmãos que nós convidamos para estarem conosco. Se vocês nos acompanharam aí, e o Senhor vos abençoe, irmão Júnior. Então, outros irmãos que nós convidamos para estarem conosco hoje, quinta-feira, será a sua vez de ouvir os ensinamentos, os conselhos para a nossa vida dentro desse projeto família, ok? Também agradecemos ao nosso irmão Erasmo pela disponibilidade. Graças a Deus que ele está bem recuperado dos joelhos, já pode passar mais ou menos quase uma hora aqui em pé, transmitindo os ensinamentos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, queremos convidar a todos para ficarmos em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, desde já, continuar orando, pelos nossos irmãos, pela recuperação dos nossos irmãos, e pedindo a Deus a bênção do Senhor, orando pelo pastor que vai estar conosco aqui, próximos dias, e substituindo o pastor Antônio Ferreira. Continue orando para que o Senhor Jesus, que o Senhor já preparou o servo do Senhor para estarem conosco aqui. Glória a Deus, agradecemos muito pela vida do nosso pastor Ferreira, pelo que ele fez aqui, pela cidade de Bahia, na igreja do Senhor. O Senhor recompensará ele por esse trabalho que ele prestou aqui para a igreja na cidade de Bahia. Maravilhoso. Então, vamos convidar nosso irmão Geu, ele estará orando, agradecendo a Deus, e logo após estarei impetrando a bênção apostólica, nos despedindo em nome de Jesus. Domingo será o culto com a participação da mocidade, certo? Teremos aqui no próximo domingo alguns jovens aqui para transmitir o amor de Deus,
E no domingo também teremos aqui um assunto importantíssimo para a nossa mocidade, que é o jovem no contexto família, né, irmão Erasmo? O jovem, papel do jovem dentro desse contexto família projetada por Deus. Vai ser muito interessante. Então o Gil vai orar e estaremos despedindo em nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor Jesus, estamos agradecidos pela rica oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo ao Teu santo nome. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra. Senhor Jesus, nos protege, nos livra de todo mal. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor, uma boa noite, em nome de Jesus.